Obrigada, Osés, pela. Obrigada a todos aí. Obrigada, Osés, pelo carinho. Vamos que vamos, então, nessa apresentação. Então, meu nome é Erika Martins, antes de ser esteticista, eu já sou cabeleireira já há mais de 16 anos e apaixonada especificamente por alisamentos com bases ácidas, né? Que são as progressivas. E com esse meu amor por essa área, eu desenvolvi um método de alisamento terapêutico, que eu vou trazer para vocês hoje aqui um protocolo especial de alisamento terapêutico que eu vou compartilhar com vocês no final dessa apresentação. Então, a ideia dessa apresentação é a gente quebrar paradigmas sobre o mundo das progressivas e dos botox. Deixa eu só ver aqui como é que eu passo para cá. Então, o tema é esse, a gente vai quebrar paradigmas. O que são os paradigmas? A gente vai quebrar modelos que a gente tem hoje, especificamente sobre alisamentos com bases ácidas, progressivas e botox. Os tópicos que a gente vai abordar hoje é sobre a história da progressiva, como ela surgiu, quebrar os paradigmas sobre a atualidade hoje em relação às progressivas, tricologia e bioquímica para a gente entender a ação química no cabelo dos alisamentos, o mecanismo de ação naturalmente e a técnica de alisamento terapêutico que eu vou dar para vocês hoje, esse método, um dos métodos que eu tenho de alisamento terapêutico. Então vamos lá, para a gente quebrar paradigma, a gente precisa ter pensamento crítico. Né? O que é esse pensamento crítico? Permite a habilidade da gente analisar, avaliar, interpretar informações de forma lógica, objetiva, visando a tomada de decisões fundamentadas envolvendo questionar as posições, reconhecer vieses e considerar diferentes perspectivas. Todo mundo tá ouvindo? O som está claro? Eu vi no chat aqui que alguém sinalizou algo. Dá uma olhadinha no chat aqui. Aqui ninguém reclamou, aparentemente não. Ok, Tá tudo ok. perfeito. Milene falou que está ouvindo. Milena, ok. Beleza. Obrigada, Pode- gente. Então, o que é o pensamento crítico? É justamente a gente avaliar informações, questionar suposições, para a gente conseguir criar um pensamento crítico, observando vários pontos, ao ponto da gente ter ali uma tomada de decisão e ter uma opinião sobre algo. Então, a história da progressiva, eu estou vendo aqui um rabisco, acho que foi eu que fiz isso na tela. Vou seguir aqui, gente. Para mim é nova essa apresentação, então estou aprendendo aqui com vocês. A história da progressiva, basicamente, ela surgiu coincidentemente aqui no Rio de Janeiro. Lá em 98, uma cabeleireira foi no Aras e chamou muito a atenção dessa cabeleireira o pelo dos cavalos, o brilho. E ela perguntou para o tratador o que ele usava ali para cuidar dos animais. E ele informou que se tratava do formol. E ela, muito curiosa, levou essa informação para o salão e começou ali a elaborar experimentos com cosméticos e o formol para conseguir fazer ali algo no cabelo, que foi a primeira progressiva que surgiu, coincidentemente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E isso foi uma febre. Ela desenvolveu, fez testes, desenvolveu, teve muito sucesso, muita adesão das clientes e principalmente de profissionais que acharam muito interessante. Em 98, o que a gente tinha, nós cabeleireiros, o que nós tínhamos para trabalhar com alisamentos eram hidróxidos, tioglicolatos, o ENE em si, e todos esses ativos que eu falei, eles têm questões de incompatibilidades com outras químicas. Então, essa descoberta dessa cabeleireira foi fantástica, por um lado, porque não tinha incompatibilidade, por exemplo, com colorações, com outras químicas. Então, parecia que era, assim, a descoberta de milhão. Porém, o que aconteceu depois de algum tempo? Houve uma morte lá
em Goiás de uma dona de casa que supostamente morreu após recebendo o seu cabelo uma progressiva ali com formal. E, naturalmente, a vigilância sanitária, ela chegou ao conhecimento dela essa situação, esse uso que já estava dominando muitos salões, muitos cabeleireiros faziam essa fórmula nos seus salões para atender seus clientes. E o que aconteceu? A vigilância sanitária, ela proibiu. Ela proibiu por quê? Porque foi constatado que tem ação nociva no organismo de quem aplica e de quem recebe no cabelo. Então, hoje, a vigilância sanitária é categórica. Ela afirma que o uso de formol para alisantes capilares é proibido. E teve muitas situações que algumas pessoas acreditavam que tinha um percentual ali liberado, né? Existia uma fala que 0,2% era permitido de formol nas progressivas para ser utilizado ali no salão de uma forma regular. Porém, essa informação é equivocada. Na verdade, não existe percentual de formol que seja permitido para uso de alisamentos capilares. Ok, gente? Além da vigilância sanitária, que é a Anvisa, o Ministério da Saúde, ele adverte que o formol é cancerígeno, pode provocar mutação celular, entre outros problemas de pele, de alergia. Então, não existe formol indicado. Inclusive, eu estou falando de Brasil, né, Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, mas a Organização Mundial de Saúde, que contempla o mundo, ela também informa e alerta que o formol é cancerígeno. Trazendo essa história da progressiva, que começou de uma forma de curiosidade de uma profissional, por intuição, e que aparentemente deu certo, e logo depois aconteceu essa primeira morte e foi associada ao uso da progressiva, inclusive a nível de curiosidade, a delegada que investigou esse caso dessa dona de casa que morreu supostamente após usar a progressiva, né, que foi associado ao formol, ela analisou, isso levou mais ou menos 4 anos para chegar nesse laudo, e foi constatado que não foi por uso de formol que aquela dona de casa veio a óbito. Mas o fato dela não ter tido essa infelicidade de falecimento não tira os problemas que a vigilância sanitária já detectou em relação ao formol. Então, nada muda. Mesmo que ela não tenha vindo a óbito por esse motivo, ainda assim, todos esses órgãos que eu mencionei alertam sobre os riscos e a vigilância proíbe. Então, o tema de hoje é a gente entender quais são os dogmas dos dias atuais em relação ao progressivo botox. O que perdura por essa história ter começado de uma forma meio por intuição, com essa tragédia associada. Então, a gente tem outros dogmas hoje em relação à progressiva que eu quero aqui ver com vocês. Muitos profissionais aqui vão se identificar. É uma fala, essas frases que eu coloquei aqui, essas afirmativas, são frases que clientes falam, que alguns profissionais acreditam que são verdadeiras. A primeira é que toda progressiva tem formol. Isso é uma crença que é falada de uma forma sem embasamento, que toda progressiva tem formol, e isso não é uma verdade. Que progressiva sem formol não alisa. Tem quem acredite que somente o ácido formol tem poder de alisamento nas progressivas. Outra afirmativa é que progressiva, qualquer uma quebra cabelo. Ou seja, não é tão saudável assim usar progressiva, porque em algum momento o cabelo vai acabar quebrando. Outra afirmativa é que toda progressiva torna o cabelo impermeável. Tem até um vídeo que o pessoal tem compartilhado aí, um meme, que plastifica ali o cabelo da cliente, coloca no lavatório, coloca o creme e diz que é assim que o creme age, em cima de um plástico que não tem permeação. Essa afirmativa tem parte de verdade, que eu quero abordar aqui hoje com vocês. Que não exige estudo de quem manipula. Há quem acredite que basta ter o produto, a prancha, o cabelo e o sucesso é garantido. Mas não é bem assim. Exige estudos e conhecimento, sim, do profissional que manipula. E para quebrar paradigmas, eu trouxe aqui alguns dados em relação a alisamentos com base ácida nos salões nos dias atuais, que tem uma adesão elevadíssima. Tem uma pesquisa que revela que mais da metade das brasileiras já fez algum alisamento capilar. E um estudo feito com mulheres
de 4 capitais revelou que 58% já alisaram as madeixas. Aqui todas essas referências têm a fonte embaixo, depois vocês podem pesquisar. Tem um grande crescimento também no setor de serviços, que apresentou um aumento da receita de 6,9% na comparação de janeiro de 2024. Além disso, o mercado de beleza de alto valor é o mercado de fragrâncias e cosméticos de prestígio, que inclui produtos para cabelo como progressivas, alcançou um faturamento superior a 1,8 bilhão no primeiro semestre de 2024, ou seja, altamente rentável, mercado de valor. E novas tendências. O setor da beleza tem se adaptado a novas tendências com a progressiva, evoluindo para incluir produtos que controlam o frizz, proporcionam um liso impecável. Então, quebrar os paradigmas, além desses, eu vou quebrar os paradigmas relacionados à ação química da progressiva e principalmente em questão à qualidade do cabelo, que utiliza alisamentos com bases ácidas. Então, para falar sobre isso, eu preciso falar de tricologia e bioquímica. O que é tricologia? Tricologia é a ciência que estuda o cabelo, couro cabeludo. Então, vê questões de saúde, até aspecto estético. É uma área da terapia capilar e dermatologia que se concentra na investigação, diagnóstico e tratamento na síntese e do desenvolvimento do fio e possíveis disfunções. Então, essa imagem aqui é bem interessante do cabelo inserido na pele. E para falar do cabelo, eu preciso falar um pouco de anatomia do fio. Essa anatomia do fio, que é a estrutura do cabelo, é uma estrutura que nós cabeleireiros já conhecemos muito bem. Porém, eu trouxe esse assunto dessa forma um pouco mais profunda, justamente para a gente abordar onde o ativo das progressivas zero formol agem no cabelo, em comparação também às com formol, porque tem diferença no mecanismo de ação. E essa forma de ação diferenciada entre formol e não formol é o que traz a estrutura capilar de uma forma com menos saúde ou sem saúde, ou uma estrutura ainda com saúde. Então, o cabelo é composto basicamente pela proteína, que é a queratina, é o que confere ali resistência e flexibilidade ao fio de cabelo. Para falar de cabelo, eu preciso falar da queratina. Queratina é a principal proteína que forma o fio de cabelo. Ela é insolúvel e é rica em constituir sulfurosos. Isso aqui é muito importante a gente saber. E eu trouxe aqui que Hobbes, 2002, ele afirma que entre 65% e 95% do cabelo é dado pelas proteínas, que são polímeros condensados de aminoácidos. E a principal função dessa proteína é estrutural. E de acordo com o Mano Mendes, de 2010, ele também concorda com Hobbes, de 2002, ele ainda dá uma informação mais complementar. Ele diz que as ligações de aminoácido da cistina e a conformação da proteína se divide em alfa-queratina e beta-queratina. Então, ele complementou também o estudo em relação ao tipo de queratina. Em algumas literaturas, a gente pode encontrar como uma classificação de queratina mole e queratina dura, também tem esse tipo de informação. Só uma observação que faltou eu falar é que quando eu fui montar o meu curso sobre os alisamentos, quando eu vou buscar informação, é muito difícil a gente encontrar estudos científicos com embasamento científico para a gente entender o mecanismo de ação das progressivas, por exemplo, os cuidados que a gente precisa ter com o fio. E muita parte do meu material eu peguei de artigos científicos, de doutorados, para poder montar e trazer esse conteúdo para vocês de uma forma clara, e também é o que eu ministro nos meus cursos. Então, estou indo um pouquinho mais profundo aqui na informação, porque eu acho que é fundamental para fazer sentido. Então, vamos lá. O cabelo é feito basicamente por queratina. Só para entender como a queratina é formada, a gente precisa falar de aminoácidos. Os aminoácidos são substâncias orgânicas que formam as proteínas, ou seja, através de aminoácidos que a gente tem ali a queratina, que é a principal proteína formadora do fio. E a gente tem ali uma carboxila e um amino que se ligam entre si e formam ali uma molécula através de ligação peptídica, tá? É uma imagem dessa maravilha, desse acontecimento, que é lá na
formação do fio de cabelo. Essa informação que eu trouxe para vocês, ela está relacionada à síntese de formação, o nascimento do fio de cabelo ali no bulbo capilar. Essas ligações de amino, carboxila, é através de uma ligação peptídica. Então, é o tipo de ligação química que ocorre entre dois aminoácidos quando um grupo carboxílico e uma molécula reage com um grupo de amina de outra molécula. Nesse processo é formada e liberada uma molécula de água por um processo denominado síntese, desidratação e condensação. Esse texto aqui está dizendo para a gente que o nosso cabelo perde ali a molécula de água enquanto ele está sendo germinado, enquanto ele está sendo produzido. E aqui a gente tem as ligações químicas que se dão através dessa germinação e dessa formação dessa fibra capilar. Quando o cabelo se forma, essas fibras se entrelaçam entre si, tem imagens aqui sobre isso, vai ficar mais claro mais para frente um pouquinho. E essas ligações têm 3 tipos básicos de ligações, que é a ligação de hidrogênio, que representa 1/3 da força do cabelo. Essa ligação a gente consegue quebrar com calor, ou seja, no ato da escovação, quando a gente passa uma prancha, quando a gente faz um babyliss, a gente consegue mexer nessa ligação de hidrogênio e fazer uma nova forma ali para o cabelo. Ligações iônicas ou salinas, que dependem do pH. As ligações de sulfeto, que são um tipo de ligação mais forte, que não se rompe com água e variações de temperatura. Essa ligação de sulfeto é a ligação mais forte que a gente tem no fio, e é sobre ela que eu quero falar com vocês mais para frente em relação à ação química das progressivas. Aqui tem um exemplo dessas ligações. A gente então tem 2 fibras de cada lado que são entrelaçadas com esses aminos e eles são ligados com força, com a ação salina, com essa ligação, com essas 3 ligações que eu comentei com vocês, salina, de hidrogênio e sulfeto. E aqui essa imagem, a primeira imagem que a gente está vendo, lá pequenininha aqui do lado, eu acho que é o lado esquerdo, que parece uma espiral. Essa ligação foi essa que eu acabei de falar para vocês. Toda aquela estruturação se forma essas alfa-hélices, que também podem ser chamadas de helicoidal. Tem um nome diferente, né? Uma formação helicoidal. Esse monte de estrutura helicoidal se juntam, se entrelaçam e formam a protofibrilas. Várias protofibrilas formam, juntas, né, em conexão, formam as macrofibrilas. E esse monte de macrofibrilas, elas formam o nosso córtex capilar. Então, aqui a gente chegou finalmente na formação do córtex. E na imagem ao lado, à direita, a gente tem essa mesma imagem que eu coloquei aqui, ampliada à esquerda, ali dentro do córtex, para ilustrar melhor esse filamento que a gente tem, que forma a estrutura do córtex. Além disso, nessa imagem à direita, a gente tem aí as camadas de cutícula. Entre as cutículas, a gente tem a camada 18,6, que é o CMC do fio de cabelo, que deixa o nosso cabelo protegido com esse ligamento intercelular entre as cutículas e o paracórtex. Avançando nessa apresentação, por que eu mostrei aqui o cabelo? Já vou introduzir para vocês. Onde a progressiva conformal ela age? Ela age diferente da sem formal. Onde é que ela age? Progressivas com formal agem nessa camada 18,6. Ela age de uma forma externa no fio de cabelo. Cria como se fosse uma deformação das camadas de cutícula. Exatamente, Marta, está de fora do fio. Cria uma deformação. E uma observação que é muito importante. Uma vez que a gente destrói a cutícula, é irreversível a sua recuperação completa. Ou seja, as progressivas com base de formol, além de ser nociva à saúde, tanto do cabeleireiro quanto da cliente, ainda compromete a estrutura do nosso fio de cabelo. Por que motivo? A cutícula ela tem um papel fundamental de proteger o córtex, que é a parte mais importante da estrutura capilar. Se eu tenho uma cutícula
deteriorada, destruída, eu não tenho um fio protegido. É como se fosse a pele do nosso corpo, onde a gente se fere e fica sujeito ali a infecções, por exemplo. E a progressiva conformal age exatamente aqui na endocutícula, exocutícula, epicutícula, age nessa estrutura do CMC do fio, derretendo as cutículas e cria ali como se fosse um filme após o aquecimento com prancha. E parece que deu sucesso, né? Quando a gente faz uma progressiva com formol, estou falando de uma forma explicativa, parece que ficou muito bom, porque o cabelo confere brilho, parece que deu tudo certo, porém é um mal que a gente vai ver só depois de algum tempo. O malefício que a progressiva com formol traz não é imediato, não é aparentemente imediato. Leva um tempo, cerca de 2 anos. Alguns estudos apontam que leva cerca de 2 anos para aquele cabelo que recebeu a progressiva com formol começar a ter desprendimento dessas cutículas e deixa o córtex completamente vulnerável. E por esse motivo, os cabelos que passam por progressivas com formol, depois de algum tempo, eles param de desenvolver, eles começam a quebrar as pontas, perdem o seu desenvolvimento, justamente porque esse córtex foi comprometido pelo uso da progressiva com formol. Então, para falar como a progressiva age, eu vou falar aqui da ação isoeletrônica dos alisamentos. E nesse momento, eu estou falando especificamente da ação química no cabelo, das progressivas zero formol. Eu estou falando aqui de Perfect Lead, de Blue e Keratin, eu estou falando desses ativos, como eles agem no fio. E para falar da ação, eu preciso falar aqui do pH, né, que é o potencial de hidrogênio. Isso aqui nós já sabemos, né, que antes do 7 a gente tem um pH ácido, que está em meio catiônico, que tem um pH positivo, 7 sendo neutro, e após ele, aniônico, que é o pH alcalino. Toda progressiva é ácida. Isso aqui já é também para a gente quebrar um paradigma. É comum hoje a gente ver nos salões profissionais se referirem à progressiva zero formol como progressiva ácida e a conformal com formol. Porém, o formol também tem um pH ácido, assim como as progressivas sem formol. Então, todos esses alisamentos que dependem de calor para ter ativação, tanto botox, progressivas, têm meio ácido, elas atuam em meio ácido. Se eu não me engano, a Perfect List tem um pH 1, ela é muito ácida. A ação bioquímica do ácido. Isso aqui é um estudo que diz pra gente, né, que mostra, que comprova que a reação dos ácidos fazem reajantes conformacionais mais notados no córtex do que na cutícula. Então, esse estudo comprova que as progressivas zero formol, elas agem em meio de córtex. E isso é muito importante a gente ressaltar. Por que motivo? Todo ativo químico que age no córtex significa que o dano que ele leva, a modificação química que ele promove no cabelo é recuperável, essa é a palavra, é tratável. A cutícula, quando eu prejudico ela, eu maltrato, eu derreto com fontes de calor, ou por ações químicas, ou com progressivas com formol, é irreversível, porque não tem como a gente recuperar uma cutícula. Uma vez que eu danifico a cutícula, é irreversível. Quando eu modifico, mexo no córtex por ativos que atuam nessa região, a gente consegue devolver aminoácidos, lipídios, a gente consegue reestruturar esse cabelo novamente. E isso é muito interessante, esse estudo aponta que ele comprova que as progressivas zero formol agem numa parte estrutural do cabelo que é recuperável. E aqui uma ilustração da ação bioquímica do ácido no cabelo. Ele mexe na parte, não mexe na camada de enxofre, na ligação de enxofre, que é a ligação de sulfeto, diferente. Eu vou usar aqui uma comparação que eu falei no meu TCC. A progressiva zero formol, ela age muito parecido com o tioglicolato. Quem é aqui da minha época, né, 16 anos atrás aí, que já atua há mais de 10 anos, lembra perfeitamente que a gente conseguia fazer modificações de forma com o tioglicolato. E ele mexe exatamente na ligação de sulfeto.
A progressiva zero formol tem uma similaridade de ação no cabelo. A ponte que ele age, o lugar que ele age é muito parecido com o tioglicolato. Só não é idêntico, porque ele não chega a fazer a desligação dessas pontes de sulfeto. Ele cria como se fosse uma trepidação dessa estrutura, amolecendo assim o cabelo por uma ação do pH do produto em relação ao pH do cabelo, e deixa esse cabelo como se fosse amolecido ao ponto de você conseguir depois, com fonte de calor, fazer a mudança de forma. E para falar dessa mudança de forma, eu trouxe aqui a neutralização físico-química. O que é isso? Para simplificar. Hoje, na rede social, tem profissionais que afirmam que por usar progressiva ácida, a gente depois precisa entrar com um tratamento alcalino para neutralizar a progressiva, para aí sim ter sucesso ali no resultado. Porém, essa informação, ela não tem um embasamento científico, físico-químico. Como é a ação da progressiva zero formol? Eu preciso deixar no cabelo ao ponto de ter um amolecimento da estrutura do córtex, lá todas aquelas fibrilas que eu mencionei lá no início. Quando eu crio esse rearranjo ali, amolecimento do cabelo, a progressiva só vai ficar neutralizada com a ação físico-química, que é a ação física da prancha. A ação química é do produto em pausa e a ação física é com calor de prancha. Então, a gente precisa pranchar, passar prancha no cabelo para ter uma neutralização da ação da progressiva. Então, trouxe esse texto aqui a nível de estudo, mas eu vou passar porque a explicação é essa. Há um detalhe. Para ter uma neutralização perfeita da progressiva, a gente precisa utilizar calor igual ou superior a 200 graus Celsius. Tem profissionais que usam uma técnica onde você faz essa neutralização com escovação, no ato da escova. Isso até funciona se o seu secador é daquele tipo que tem de 2.400 watts, porque esse secador alcança cerca ali de 220 graus Celsius. Então, você consegue também ativar a progressiva escovando apenas, se você utilizar um secador tão potente quanto esse modelo que eu especifiquei. Porém, o meu critério de neutralização sempre é com o uso de prancha. Eu não dou ênfase no secador, porque na prancha eu consigo controlar mais quantas passadas eu faço por mecha, porque isso faz toda a diferença no resultado do produto. E aqui eu entro no método alisamento terapêutico. Como eu falei, eu desenvolvi esse método pela minha paixão que eu tenho com as progressivas ácidas, ou as progressivas, as escovas termoativadas, que também é um nome interessante para os alisamentos ácidos. E do que se trata esse método alisamento terapêutico? O que ele tem de especial? E eu quero explicar isso aqui para vocês, para deixar bem claro do que se trata. O alisamento terapêutico é uma fusão entre o estudo do cabelo, que é a tricologia, a análise capilar, onde a gente, com conhecimento de tricologia, a gente estuda ali o fio de cabelo, couro cabeludo, cosmetologia, que é o estudo do cosmético, e terapia capilar, que é o tratamento. Ou seja, o que é o alisamento terapêutico? É um método onde a gente usa o alisamento, a progressiva, o botox, num cabelo que tenha condições de receber essa química, dentro do limite que o cabelo permite, porque cada cabelo é único, utilizando o conhecimento de cosmetologia, ou seja, entender como a química age e entregar o melhor tratamento. E, claro, aqui, complementar com a terapia capilar, porque no início foi mencionado, eu também sou terapeuta capilar, que tenho paixão por essa parte de tratamento, então eu conectei todos esses conhecimentos. E o objetivo desse método é promover resultados saudáveis desde o couro cabeludo até a capilar com efeito de liso natural, que é o que nossas clientes hoje elas buscam. Nossas clientes hoje não basta a gente só entregar um cabelo liso. Isso já tem tempo que elas são mais exigentes do que isso. Elas querem encontrar, além de um cabelo liso, que esse liso aparente liso natural. Elas querem que os cabelos desenvolvam, que cresçam, que não quebrem,
que elas possam até utilizar outras químicas juntas com alisamento, e isso é possível se a gente aplicar o método de alisamento terapêutico. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos que eu tenho de métodos que eu faço com alisamento terapêutico. Então, aqui tem variações de resultados na arte capilar. Esse método, a gente tem hoje na Mirra, a gente tem a Perfect Liss, tem a Blue Keratin, tem o BTX. E esse método a gente pode fazer com um único produto. Eu posso, por exemplo, pegar a Perfect Liss e conseguir todos esses resultados, ou a Blue Keratin, conseguir todos esses resultados. A BTX já não daria todos esses resultados, porque o objetivo da BTX é realmente a ação de botox, fazer uma soltura de cachos, reduzir um frizz. Ela não teria um poder de alisamento em mais de 90% dos tipos de cabelo. Vai ter cabelo que a BTX também vai alisar. Por isso que a gente tem que saber sobre tricologia e análise capilar para entender se aquele cabelo da nossa cliente vai alisar com a BTX ou não. A BTX é maravilhosa, eu sou apaixonada também por ela. Eu vi aqui um comentário aqui no chat. Então, o que a gente consegue nessa técnica? Redução de frizz, que é um método que a gente tem que reduzir o tempo de pausa do ativo, moderar a temperatura da prancha e a quantidade de passadas. O Botox, que é aquele reduzir o volume, deixar a cliente com aquele aspecto de cabelo natural, sem pesar tanto no alisamento. Soltura de cachos, que é um método também interessantíssimo, que deixa a nossa cliente livre para poder soltar cachos e usar, por exemplo, uma coloração permanente para cobrir brancos. Então, ela fica ali diferente em comparação com hidróxidos, tioglicolatos. Hoje, tioglicolato a gente não vê tanto uso, porém, hidróxido tem bastante uso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Muitas mulheres aqui do Rio ainda usam muito soltura de cachos com hidróxidos. Mas elas são limitadas, por exemplo, porque elas não podem cobrir brancos com coloração permanente. E quando a gente faz a soltura de cacho com essa técnica, a gente consegue, além de abrir cachos, também cobrir brancos. A gente consegue o alisamento, que é um método que alisa entre 60% e 100% dos tipos de fios. Eu vi aqui que a Marta comentou sobre o cheiro forte. Depois a gente pode conversar sobre essa situação. A gente tem como neutralizar isso ou evitar esse cheiro esse odor tão forte que está relacionado ao método que você está aplicando, o tipo de cabelo, somado à temperatura da prancha, a espessura da mecha, isso tudo interfere. Mas alcançando esse problema com um cheiro um odor muito forte, que é um odor característico mesmo, a gente tem como neutralizar usando, já vou dar um spoiler aqui, a gente consegue neutralizar usando o Theraplex Passo 2. Ele neutraliza muito bem odores de progressivas e botox. Além do método de alisamento, eu também tenho um método de superalisamento. Esse método, perfeito, Patrícia, é porque esse odor está relacionado ao método que está sendo aplicado ao cabelo. O superalisamento, a gente consegue alisar 100% todos os tipos de cabelo. Então, tem um método que a gente faz com um produto, é uma técnica que a gente aplica, que a gente consegue alisar qualquer tipo de curvatura. Lembrando que qualquer um desses métodos é possível ser executado em cabelos que têm saúde para receber química. Porque progressiva não trata, botox não trata. A gente pode ter produtos excepcionais, como a gente tem aqui na Mirra. São produtos ricos em óleos nobres, tem uma tecnologia rica, porém a gente não pode afirmar que um ativo químico é um tratamento. A gente está falando aqui de químicos. Perfeito? A gente está falando aqui de químicas. Para mim é melhor do mercado também, Sueli. Eu sou apaixonada, sou suspeita de falar. Então, vou avançar aqui e falar o que é análise capilar assertiva, que é o fundamento para a gente saber se a cliente pode fazer progressiva, se para o cabelo dela é ideal fazer botox, se ela pode passar por um alisamento. Então, deixa eu só voltar aqui, que eu saí. Análise assertiva é onde a gente faz ali a observação do couro cabeludo, fio de cabelo, a gente entende ali os hábitos da cliente. Vou voltar aqui, que depois eu vou falar disso. A gente entende ali os hábitos das clientes, o tipo de home care que ela utiliza em casa, como ela utiliza, se ela está utilizando tudo que ela precisa, se não,
os tipos de química que ela usa, o tempo, o período que ela fez. Então, a análise assertiva, ela envolve todo esse conhecimento do estudo do cabelo e do couro cabeludo. Sem saber fazer essa análise e entender a estrutura do cabelo da cliente, espessura do fio, porosidade, elasticidade, a gente não consegue indicar o melhor ativo ou a melhor técnica para fazer progressivas e botox na nossa cliente. No final, gente, eu vou responder aqui dúvidas que vocês tenham. Eu já estou terminando essa apresentação e no final eu vou tirar dúvidas que vocês tenham, porque eu acredito que deve ter algumas dúvidas relacionadas a esse tema, que tem, normalmente é o curso que eu ministro que mais tem dúvidas, é esse de progressivas e botox. Teste térmico. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Me desculpem, eu não silenciei aqui meu celular. Tá entrando notificação aqui toda hora. Achei aqui. Tá. Voltei. Teste térmico. O teste térmico é o primeiro ponto que a gente precisa saber fazer para identificar se o cabelo da nossa cliente vai chegar no resultado que ela deseja ou se esse cabelo tem condições de passar pelo procedimento químico. Então, o principal objetivo desse teste é verificar se a haste capilar está apta para passar pela transformação físico-química, ou seja, progressivas e botox, e, além disso, mostrar a reação da epicutícula, que é a parte mais externa e visível da cutícula, trazendo clareza para a gente, profissional, sobre qual temperatura a haste capilar suporta, evitando lesões irreversíveis. Aí vamos lá. Eu posso pegar ali a Perfect, ou a Blue, ou a BTX. Eu sei que aquele produto é excelente, é excepcional, e eu aplico no cabelo da cliente e eu tenho um cabelo ali com derretimento de cutícula. Um cabelo fica áspero, que fica rígido, fica poroso. Aí, o profissional que talvez não tenha feito uma boa análise ou não sabe exatamente os pontos que ele precisa observar, ele vai associar aquela reação negativa ao produto. Mas, na verdade, esse teste térmico que eu coloquei aqui com ênfase é para dizer que a temperatura que um cabelo alcança não é a mesma que o outro alcança. Então, eu posso usar um excelente produto, eu vou comprar uma prancha muito boa do mercado e eu coloco ela ali no máximo da temperatura. A gente tem pranchas hoje que alcançam 480 Fahrenheit, que é equivalente aí mais ou menos a 235 graus Celsius, em média, com variações. Só que, vou falar por mim, no meu salão, eu faço muita progressiva. Eu tenho 4 clientes que suportam a temperatura máxima no cabelo. Ou seja, são poucos cabelos que eu uso aquela temperatura mais elevada da prancha. Vou explicar aqui como eu faço o teste térmico, vou passar para vocês como eu faço. Esse teste térmico é feito na hora que a gente está fazendo o procedimento no cabelo da cliente. Primeiro, eu avaliei esse cabelo, fiz análise capilar assertiva, observei que ele tem condições de receber a progressiva, eu escolho o protocolo que vai ser feito, se é frizz, botox, alisamento, superalisamento, aplico no cabelo dela com o método desejado e antes de pranchar, depois de secar o cabelo, antes de pranchar, eu faço ali o teste na mecha do cabelo da cliente. Pego uma mecha ali atrás e vejo o comportamento que a cutícula, no caso a epicutícula, que é a cutícula mais externa do cabelo, tem. Eu consigo observar se houve um derretimento, se houve um comportamento negativo da cutícula do cabelo. O cabelo precisa estar íntegro após a passada da prancha. Ele não pode mudar de cor, ele não pode ter derretimentos leves de cutícula. Se ele tiver esse comportamento, significa que o cabelo não está apto para receber aquela temperatura. Então, a gente vai ali reduzindo a temperatura, dependendo do método, tá, gente? Isso seria mais profundo. Eu poderia falar de cada método em relação à temperatura adequada, mas isso daria um material muito grande. Mas eu consigo dizer que a gente consegue definir ali fazendo teste no próprio cabelo. E o teste térmico pode ser feito também como um teste de mechas. O que é o teste de mechas de progressivo? O que a gente precisa entender para fazer teste de mecha? Teste térmico é um procedimento que eu faço no ato da progressiva. O teste de mechas é um outro procedimento. O teste de mechas é para que motivo? Para a gente saber se o cabelo da cliente que veio até a gente, ele tem
ele pode receber a nossa progressiva, o nosso Botox. Se esse cabelo da cliente tem capacidade de passar pelo procedimento químico, ou se ele vai alcançar aquele resultado de alisamento que a cliente deseja. Então, eu posso usar o teste de mechas nessas duas situações. Eu tenho dúvida se aquele cabelo vai suportar o alisamento, se ele pode receber, ou definir se esse cabelo vai ficar com o objetivo, com o resultado que eu desejo. Então, para fazer testes de mechas, a gente tem que entender como a progressiva age no fio. A progressiva, a gente só tem certeza qual foi o resultado que ela proporcionou no cabelo cerca de 15 a 20 dias após eu ter feito o procedimento. Existem vídeos de profissionais que colocam ali o cabelo, faz a progressiva, aí molha no mesmo dia e mostra como o cabelo ficou liso. Esse resultado no dia não é fiel ao resultado real. Porque a progressiva a gente só tem certeza do resultado dela. Se ela vai quebrar o cabelo, se ela vai alisar o quanto a gente quer, depois de 15 a 20 dias que a cliente fez ali o procedimento. Ou seja, para eu fazer um teste de mechas, falando de progressivas e botox, eu preciso selecionar uma faixa, uma transparência na posterior da cabeça da cliente, aplicar nessa mecha o método completo escolhido, redução de frizz, botox, alisamento, supraalisamento, qual seja o objetivo que vocês desejam, e pedir que a cliente retorne dali a 15 dias. De 15 a 20. 20 é o ideal, 15 é o mínimo possível. E eu sugiro no teste de mechas, pegar essa faixa de cabelo que você testou, antes de liberar a cliente para ir para casa, colocar uma toalha por baixo da mecha, uma toalha branca, tirar foto e filmar o cabelo. Para quando ela voltar, você comparar a foto do retorno com a foto do dia do teste. Porque se houver quebras, por exemplo, talvez você não lembre do dia do teste. Então, você tendo imagens, fotografias, vídeos do dia do teste, você consegue fazer uma comparação. Gente, a progressiva, ela parece inofensiva. Porque normalmente, quando ela danifica o cabelo, não é na hora que a gente vê essa quebra, essa incompatibilidade. Às vezes leva de 15 a 20 dias para você saber realmente como aquele cabelo ficou de fato, se ele se comportou bem, se chegou no objetivo, enfim. Depois eu posso tirar dúvidas quanto à questão se lava depois que faz, se não, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E quando quebra na hora? Quando quebra na hora, significa que a temperatura da prancha está mais elevada do que esse cabelo suporta. Isso é um teste térmico visível. O cabelo não tem que quebrar, ele não tem que derreter, ele não tem que enrugar, ele não tem que ficar áspero. Se ele deu ou ficar muito desbotado, se ele deu qualquer comportamento desse, significa que a temperatura da prancha está mais elevada do que esse cabelo suporta. O desbote anormal depende de quanto a cliente pintou. Eu vou no final tirar todas as dúvidas, mas vou passar para vocês aqui os primeiros passos para a gente fazer essa técnica de alisamento terapêutico. Então, primeiro é a análise capilar, a gente preenche ali uma ficha de anamnese para tomar nota dos hábitos da cliente, observar a característica do fio, condição do couro cabeludo, entender o objetivo que a cliente tem, se é redução de volume, se é frizz, se é alisamento. A gente aplica ali o teste térmico para observar o comportamento da epicutícula e determinar a temperatura da prancha que será utilizada. E a aplicação assertiva. Nesse método, a gente faz uma aplicação assertiva. O que significa essa aplicação assertiva? É a quantidade de produto adequada para ter uma ação, uma transformação da forma do fio, sem irritar o couro cabeludo. Eu recebo muito essa dúvida, as pessoas perguntam se é normal ter descamação no couro cabeludo, criar casquinhas depois que faz uso de progressiva. E eu afirmo que essa descamação se dá a partir de uma reação da pele ao pH ácido que as progressivas possuem. Quando a gente faz um peeling facial, a gente usa ali um ácido. E é natural o organismo criar uma regeneração, aí vem uma descamação, logo a gente tem uma regeneração de pele, mas a gente passa ali por uma descamação. Dependendo do peeling facial, a gente tem mais ou menos descamação, ou pouquíssima descamação.
Só que quando a gente passa a progressiva tocando o couro cabeludo, vai ter essa reação da nossa pele. Ela não entende que não é para reagir. Ela vai ter reação pelo meio alcalino que esse produto tem. E ela reage assim: olha, você me irritou, tá? Você irritou meu couro cabeludo. Eu vou precisar renovar as minhas células aqui, e nessa renovação libera aquela descamação. Então, a progressiva não cria cascas, cria cascas, tem descamação. E quando a gente faz uma aplicação assertiva, uma aplicação adequada, a gente não toca o produto no couro cabeludo. E eu coloquei aqui em vermelho, né? Atenção, né? Antes de fazer a química, é necessário realizar um plano de tratamento com no mínimo de 4 sessões para cabelos com porosidade ou emborrachamento grau 2 ou 3. Então, na anamnese, eu preciso determinar: o cabelo está extremamente poroso? Se ele estiver extremamente poroso, e essa porosidade é de grau 2 ou grau 3, eu não posso fazer progressiva e botox. Se ele está elástico e emborrachado, grau 2 ou grau 3, eu não posso usar fontes de calor nesse cabelo logo, eu não posso fazer a progressiva. Então, o mínimo que a gente pode fazer é um protocolo. O mínimo que a gente pode fazer aqui é um protocolo de 4 sessões, um plano de tratamento de 4 sessões para recuperar. Tem um protocolo que eu uso muito nos meus atendimentos para cabelos que estão com grau 2 e 3 de porosidade e emborrachamento, que é o SOS de alto impacto. Eu posso até compartilhar depois esse protocolo com vocês, que é um SOS maravilhoso que eu faço, que tem uma regeneração muito rápida da fibra capilar, ao ponto da gente poder, depois de algumas sessões, a gente fazer, dependendo de cada cabelo, naturalmente, cada caso é um caso, cada caso é único, a gente poder fazer um procedimento químico. E aqui apresento a vocês um dos protocolos de alisamento terapêutico que eu faço nos meus atendimentos, que eu demonstro aqui nos meus cursos. Então, vou falar aqui bem rapidinho, o passo a passo, só para vocês entenderem o que a gente pode usar e como fazer esse procedimento. Então, começa aqui higienizando o cabelo com shampoo Detox Therapy, que tem uma ação anti-inflamatória, faz estímulo de crescimento de fios, remove a sujidade do cabelo, e a gente aplica quantos ciclos forem necessários para remoção da sujidade e pausa 10 minutos no último ciclo. A progressiva, vou parar aqui de falar sobre o protocolo e vou falar sobre a Perfect Liss. A Perfect Liss, ela é passo único. Ela age em cabelo, o ideal para ela ter uma ação é em cabelos sujos, que esteja sujo no mínimo 2 dias. E no máximo 3. Também não pode estar com excesso de sujidade. Então, ela pede para não lavar o cabelo, não usar anti-resíduos, não usar aqui o shampoo Detox Therapy, como eu mencionei aqui nesse protocolo, e tem um motivo químico para isso. Ela tem um motivo para pedir que o cabelo esteja sujo. O cabelo, quando ele está sujo, mais ali de 2 dias, ele muda o seu pH e ele fica com pH alcalino e ele fica com a polaridade, a parte elétrica do cabelo fica negativa. E olha que interessante. O cabelo sujo fica negativo. A progressiva é catiônica, é positiva. A polaridade é positiva. Os opostos se atraem. Negativo atrai positivo. E a permeação desse ativo no fio se dá por uma ação polar, uma ação elétrica do cabelo somada à progressiva. Então, tem alta absorção se você aplicar no cabelo do jeito que a cliente chegar no salão, ele sujinho, você vai lá, pede para ela vir com 2 dias sem lavar, passa a Perfect Liss, a Blue Keratin, vai ter uma alta absorção, uma alta ação no fio de cabelo. Só que no meu protocolo, como eu gosto e faço muito alisamento terapêutico, então associo elementos de terapia capilar no ato do alisamento, essa sujidade atrapalharia o meu protocolo. Então, por esse motivo, eu uso aqui a Detox Therapy e pauso 10 minutos, deixo ali com aquela espuminha, e pauso 10 minutos no último ciclo de higienização, para ter uma bela remoção. É isso mesmo, Marta, é sério, é com cabelo sujo. Inclusive, essa orientação está no próprio rótulo da progressiva. E tem uma ação, e tem um motivo químico para essa indicação de uso. E eu adaptei. Eu faço aqui com Detox Therapy, pauso 10 minutos. Ou a gente também pode usar o Deep Clean, que é o shampoo anti-resíduos,
para a gente também fazer dessa forma que eu mencionei. Mas eu prefiro aqui o Detox Therapy por ele ter ação terapêutica. Retira o excesso de água com toalha seca e aplica a escova de argan Perfect List, que eu escolhi aqui para esse protocolo. Sem tocar no couro cabeludo, em mechas com espessuras de 1,5 cm no máximo, mantendo a mecha no ângulo igual ao nascimento do fio, ou seja, 90 graus, 130 ou 180 graus no ato da aplicação, e com auxílio de um pente fino, espalhe o produto na região que deseja fazer a aplicação. Se for o cabelo todo cacheado, a gente passa no cabelo todo. Se for só retoque de raiz, a gente leva esse produto só na região de raiz, crescida no caso. Durante a pausa, se alguma região secar, reaplique o produto. Ou seja, eu não seco o cabelo com secador antes de aplicar o produto, eu tiro apenas o excesso com toalha seca, deposito o produto dessa forma que está aqui no passo 2 e deixo agir no cabelo. E durante a pausa, eu observo se o cabelo absorveu todo aquele produto, se ele secou. Se você perceber que o cabelo ressecou em alguma região, reaplica o produto. Mas o tempo de pausa é aquele que você determinou assim que você acabou de aplicar em toda a cabeça. O tempo de pausa, gente, dependendo da técnica, do método que você for fazer, varia de 45 a 120 minutos. Ou seja, dependendo da técnica, da estrutura do cabelo, eu vou pausar de 45 a 120. Tem cabelo que com 45 minutos, ele já amolece ao ponto de eu conseguir fazer um alisamento. Tem estrutura capilar que precisa e necessita de uma pausa superior a 45, podendo chegar a 120. Sim, são 120 minutos, 2 horas. E estudos apontam que a gente realmente, essa informação está relacionada com estudos que apontam esse comportamento do cabelo diferente em relação ao tempo de pausa. Cada cabelo vai reagir de uma forma particular, realiza o teste de flexibilidade para definir o tempo adequado. Ou seja, quem é da época do tio glicolato vai lembrar disso, que a gente deixava ali o produto na pausa no cabelo e fazia um teste no cabo do pente para ver se o cabelo estava amolecido, a gente fazia o teste de flexibilidade. É muito similar, é muito semelhante. Então, quando o cabelo amolece, ele dá aquela desmaiada, significa que agiu no ponto que a gente precisa para depois vir com o calor da prancha e fazer a neutralização completa e chegar no resultado que a gente precisa. Cada cabelo é único, cada cabelo vai pedir um tempo de pausa diferenciado. Falando ainda do protocolo, a gente, no quarto passo, a gente remove 100% com água corrente após a pausa, não aplica protetor térmico na região onde deseja realizar o alisamento e secar alinhando com uma escovação ou escova raquete. Então, vamos aqui a alguns pontos que são um pouco diferentes de alguns protocolos. A gente não usa defrisante ou protetor térmico na região onde a gente deseja ativar a progressiva Botox. Porque o protetor térmico protege o cabelo do calor que a gente precisa para acabar de neutralizar e ativar aquele produto. Então, eu vou passar protetor térmico na região onde eu não vá fazer a progressiva Botox. Exemplo, vamos lá que eu fizesse a progressiva e minha raiz crescesse. Eu faria esse protocolo na raiz e depois, na hora que eu enxaguei 100% o produto, eu passo o protetor térmico na região onde eu não quero ativar a progressiva. Em retoques de raiz, eu passo protetor térmico na região onde eu não coloquei o produto para agir. Porque o protetor térmico vai me atrapalhar a fazer a ação térmica, química, que a progressiva e o Botox depende, para ter uma ação completa. Quinto passo, passar a prancha de 5 a 7 vezes. Isso aqui eu estou falando de um protocolo de alisamento. Em protocolo de redução de frizz, de Botox, de soltura de cachos, a gente não passa de 5 a 7, são menos vezes. E a gente trabalha em mechas com meio centímetro de espessura, bem fininhas, com temperatura igual ou superior a 210 graus Celsius. 210 graus Celsius, gente, a nossa prancha ali que vai a 450 Fahrenheit, 480 Fahrenheit, ela não é graus Celsius, ela é Fahrenheit. Quando a gente converte, vai para 235 graus Celsius, mais ou menos. Então, na nossa prancha, que é importada, né, que tem temperaturas em Fahrenheit, a gente usa ali de 380 Fahrenheit até
480 Fahrenheit. Então, 210 seria ali mais ou menos 410 Fahrenheit para ativar o alisamento. Aí realiza o teste térmico para saber se esse cabelo suporta aquela temperatura que você deseja. Em sexto lugar, a gente esfria o cabelo com jato de ar frio. E aqui tem uma coisa interessante. A gente esfria, acabou de pranchar, esfria ali com um jatinho de ar frio o cabelo, não leva para o lavatório a cliente ainda. Borrifa água termal no couro cabeludo da cliente. Por quê? Vamos lá que eu tenha me equivocado, deixei o produto ali tocar no couro cabeludo e criou ali uma irritação. A água termal aqui já vai tratar esse couro cabeludo e deixar ele mega feliz, com toda a sua propriedade calmante, regeneradora. Então, a água termal, ela entra aqui, além de cuidar ali da pele e protege de qualquer agressão que eu tenha feito com a ação do produto, e ainda vai ajudar esse bulbo capilar, essa pele dessa cliente ficar mais nutrida. Na sequência, a gente borrifa SOS, cistina e cisteína em toda a extensão do fio, pausa 10 minutos. É isso mesmo. Com o cabelo seco após pranchar, a gente borrifa aqui o SOS, cistina e cisteína. Por que esse produto? Logo na sequência. Porque esse produto vai devolver, reequilibrar exatamente no local onde a progressiva agiu no córtex da nossa cliente. Então, eu desestabilizei o córtex da cliente e a cistina e cisteína, o SOS de cistina e cisteína, vai devolver para esse fio, para esse córtex, o que a progressiva mexeu na sua ação de pausa. E a gente aproveita e passa em toda a extensão do fio, mesmo que a cliente não tenha feito só retoque de raiz. Pausa 10, aí sim a gente aplica o Fusion CMC, passo 2. A gente não precisa enxaguar o SOS, em cima dele após 10 minutos. Fusion CMC que vai regenerar, reestruturar o CMC do cabelo. E podem ficar tranquilos que a água termal não vai prejudicar a ação da progressiva, pelo contrário, vai favorecer a saúde do cabelo da cliente, que é o que a gente precisa, e a pele dela também. E o Fusion CMC passo 2 vai trabalhar exatamente na parte interna e externa, com seus blends ali de óleos e lipídios, o que a progressiva mexeu e modificou. Então, esse protocolo aqui, ele é perfeito para quem faz progressiva. A gente enluva ali, pausa 10, esse Fusion CMC passo 2, e depois sim a gente enxágua 100%. Após enxaguar 100%, toalhinha seca, Fusion passo 3, e seca para esse cabelo ir para casa feliz, perfumado, tratado. E eu posso alterar esse protocolo? Posso alterar esse protocolo. Tem vários protocolos que a gente pode utilizar e finaliza aqui com um spray de brilho bonito, e seca ali com a escova raquete, porque esse cabelo já está alinhado. E o spray de brilho é perfeito para finalizar progressivos e botox, porque ele tem os silicones. Esse silicone vai deixar esse cabelo impermeável por cerca ali de alguns dias até a cliente lavar e deixar toda a ação física, química que aconteceu no córtex estabilizar. Estudos apontam que não é interessante a gente lavar no mesmo dia o cabelo. Porém, esse protocolo que eu trouxe para vocês, eu faço muito, há muitos anos, eu aplico esse protocolo de tratar no mesmo dia. Eu tenho excelentes resultados de cabelos com lisos naturais, que crescem, que desenvolvem. É interessante a água termal, Marta. Você vai amar os resultados. E eu posso também, ao invés de usar o spray de brilho, utilizar também outros óleos para finalizar, mas o spray de brilho é meu favorito. Eu confesso aqui que ele é meu favorito, porque ele deixa o cabelo impermeabilizado ao ponto dessa cliente ficar ali alguns dias curtindo no córtex esse tratamento maravilhoso que a gente ofereceu para ela. E aqui, falando de home care, porque não adianta a gente fazer um procedimento químico excelente, tratar no dia do alisamento e a cliente usar produtos inadequados em casa. Então, eu trouxe aqui o home care mais adequado por ter ativos que vão devolver e reequilibrar o cabelo onde recebeu progressivos e botox. Então, para favorecer e potencializar o resultado do alisamento terapêutico, é essencial escolher cosméticos adequados para a cliente utilizar. E a linha Total Repair é perfeita para cuidar dos cabelos pré e pós-progressivo e botox.
Então, você recebe uma cliente que sinaliza para você que deseja fazer um alisamento no futuro, daqui a algum tempo, já indica para ela a linha Total Repair, para ela ir utilizando em casa, para já preparar esse cabelo para no dia do procedimento ficar perfeito. E também para ela manter os resultados. Porque progressiva, ela vai ficar perfeita e durar aquele alisamento se o cabelo estiver tratado. E vai durar o alisamento se estiver tratado, e vai alisar muito bem no dia do ativo se tiver tratado o cabelo. Então, alisamento terapêutico depende de cabelo saudável antes da química e depois da química, para aí sim esse cabelo crescer com saúde. Inclusive, eu tenho um texto que eu envio para as clientes com todos os cuidados que ela precisa ter no dia a dia. Depois eu posso ver aqui e compartilhar com vocês esse texto, que eu mando para todas as clientes que fazem progressivo Botox, onde eu mostro para ela o que ela não deve fazer para não durar o alisamento, os cuidados que ela tem que ter de pentear, de prender, de dormir, como usar o produto, qual produto, a ordem do home care, quanto usar de cada home care e as pausas adequadas. Então, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar aqui com vocês esse texto que eu mando, que é super explicativo. E, além disso, deixa a cliente consciente de que você tem preocupação com ela, não só no dia do atendimento, que você não visa apenas cuidar dela naquele dia que ela te escolheu para fazer o procedimento. Ela percebe em você um profissional que está preocupado de fato com o desenvolvimento saudável dos fios dela. E isso traz um relacionamento muito bonito e positivo com as nossas clientes. E eu trago essa frase que eu aplico aqui nos meus cursos, que é a frase da minha vida, que eu acredito que é que você não precisa ter dom, todo talento é treinável. A gente não precisa ter dom. Se a gente treinar, estudar, buscar informações e aplicar no nosso cotidiano protocolos com compromisso com a estrutura capilar da nossa cliente, a gente vai ter sucesso profissional. E aqui eu finalizo minha apresentação, gente. Vou deixar aqui a tela. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixa eu virar aqui no celular. Nós que agradecemos, tá? Você arrasou. Vou liberar o microfone Obrigada. aqui, porque muitas perguntas surgiram. Então, só um minutinho. Sim, Aí vocês vão ser liberados para perguntar. beleza. Podem perguntar, pessoal. Podem ligar o microfone. Érica, Opa! Fala boa comigo. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Paloma Oi, aqui de querida. Salvador. Já sou sua aluna Olá. online. Sim, sim. Érica, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Recentemente teve uma cliente da gente lá na distribuidora que ela aderiu, né, à nossa Perfect List, só que ela reclamou que o produto, quando passava no cabelo, estava fazendo uma espuma muito grande, né? Aí os meninos falaram comigo e tal. Aí eu fui testando, porque o que que eu imaginei? Eu imaginei que esse cabelo estava muito poroso ou ressecado, e aí quando passou o produto, esse produto criou uma espuma. Porque recentemente também eu fiz um cabelo poroso, que eu disse a ela que o cabelo não ia ficar 100%, mas como ela precisava viajar, precisava fazer algo no cabelo urgente, a gente fez, né, o alisamento. Mas quando eu passei, o produto realmente fez uma espuma, né? Uhum. Aí eu falei, eu vou falar com o pessoal né? Sim. Que tem mais experiência que eu com ela, por conta disso. Agora, eu não sei por quê. Eu deduzi que seria o cabelo poroso ou ressecado. Perfeito. Então, Isso o já cabelo, aconteceu? quando tem porosidade extrema, ele pode ter ali um acúmulo de Sim, leave-ins, sujidade. sim. E o ato da higienização, por isso que eu gosto muito de usar o Detox Therapy, a gente também pode fazer uso do Metal Clean também, antes das Sim. progressivas e Botox, justamente para prevenir qualquer excesso de leave-ins que tenha no cabelo, sujidade. Então pode ter tido ali uma reação em relação, porque o cabelo poroso, ele é o quê? É um cabelo que perdeu muitas camadas de cutícula. Sim. Logo, é mais fácil ter permeação entre esses espaços dessas perdas de cutícula e ter ali acúmulo de leave-ins, de ativos, enfim. Então, eu sugiro sempre, sempre,
Higieniza o cabelo com shampoo desejado. Eu gosto do Detox e Metal Clean. Sim, Eu gosto desses uso dois também. pelos fatores terapêuticos que eles Sim. promovem. E pausar no último ciclo do shampoo, pausa 10 minutos com aquela última espuma. Deixa a cliente no lavatório. Isso vai prevenir qualquer ação, qualquer reação. Porque o ato de... Se ele tivesse ficado aquoso, muito líquido, poderia ser uma Não. reação química. Ele criou uma espuma mesmo. Uma Então pode espuma. ser, sim, Eu pode ser sugeri isso. E mais uma coisa, uma dica que você falou aí da água termal, né, no couro cabeludo. Sim. Como eu sou de Salvador, aqui você sabe que a gente tem muito cabelos afros, e os cabelos afros são... Couro cabeludo é muito sensível. E eu tenho vários sensíveis. E aí Sim. eu usei o Scalp Calm. Eu passei o produto, depois do enxágue, Sim. antes de secar, eu coloquei o Scalp Calm todo o couro cabeludo. Perfeito. E é uma cliente que o cabelo, mesmo que eu coloque um dedo abaixo do couro cabeludo, a raiz dela, a couro cabeludo dela fere mesmo, fica Sim. bem machucadinho, fica bem ardido. E o Sim. Scalp Calm sanou todos os meus problemas Perfeito, na hora perfeito. que eu coloquei. Tanto fiz de duas formas. Passei o produto, deixei agir, enxaguei, coloquei Sim. ele. E coloquei ele também antes de colocar o produto e deu super certo. Ninguém mais Excelente. reclama de couro cabeludo. Isso é a prova que a gente consegue associar terapia capilar a procedimentos químicos. Isso esse protocolo é perfeito. Ele mostra exatamente que a gente pode utilizar elementos da terapia capilar junto com os procedimentos químicos que a gente faz. Sim. E o Scalp Calm é perfeição. E para um tipo de cabelo como o da sua cliente, nada mais Sim. adequado. E é interessante. Você já é minha aluna do online, então você já Sim. sabe a aplicação assertiva. Você não encosta o produto no couro cabeludo. Não. Sempre pedir para a cliente ele sinalizar, se coçar algum ponto, Falo. larga Pergunto. toalhinha. Perfeito, perfeito. Você está de Exatamente. parabéns. Obrigada. Obrigada. Era só isso mesmo. Obrigada. Perfeito. Gente, mais alguém? Tinha muita pergunta no Tinha muita pergunta no chat, né? Eu estava vendo também subindo aqui. vendo aqui as perguntas, qualquer coisa eu vou te Gente, fazer. quero só falar. Érica arrasou na aula. Ah, Parabéns, obrigada! tá? Obrigada, Eu tô Patrick. aqui com a câmera desligada, mas eu tô ouvindo tudo. Eu gosto da parte de alisamento, Sim. essa coisa que trabalha essa parte química mesmo. E eu gostei muito da sua explicação, foi muito legal. E eu adorei também, Paloma, a dica do Scalp Calming no couro cabeludo. Obrigada, obrigada. Eu amei. Vou começar Eu a usar amei também. Pode usar, porque Eu não super dá fazia, vou certo, começar viu, a Patrick? fazer. Eu tenho clientes assim que de chorar mesmo, assim, meu Deus, tarde demais. E aí eu fiz o teste e ela falou, meu Deus, isso alivia na hora mesmo. Tem clientes que já é arrasou. compra certa. Perfeito. Gostei muito, muito mesmo, tá? Outra coisa, rapidinho, Érica, sabe o que é? Sim. Você falou, né, que o alisamento ele não é 100% dito que alisou na hora que a gente lava, né? Ali naquela mesma hora. Sim. Bom, eu noto que alisa, né? A gente sabe que alisa. Agora sim, o comportamento, eu concordo com você que o comportamento do cabelo é após ali 15 a 20 dias, né? Porque Sim. aquela cliente vem com aquela ideia de alisar o cabelo e sair dali com ele 100% liso, né? Exato. Só que a gente Inclusive, eu só não vendo para ela que eu aliso 100%, porque, né? Eu não posso dizer a ela, isso eu aprendi no seu curso, não posso dizer a ela que alisa 100%, porque vai que esse cabelo realmente não alisa 100%. Sim. Vai que ela não conta toda a história triste pra gente. E o comportamento dela em casa interfere na durabilidade do alisamento. Exato. Como ela vai cuidar em casa vai interferir completamente. Às vezes, a gente, quanto profissional, a gente carrega o peso da responsabilidade total do resultado. Total, sim. Só que não é 100% nossa. Eu digo que é 100% nosso quando a gente não nivela com a cliente as necessidades de cuidado que ela também tem. Aí, se você não deixou isso claro, é só nossa responsabilidade. Sim. Mas quando ela está
esclarecida, né, a gente consegue nivelar o jeito que ela usa, como ela prende, se ela usa o home care da forma correta, se ela não fica diversos dias sem higienizar Sim. o cabelo, se altera o Sim. pH do cabelo, danifica. Total. Enfim, e você tá de parabéns, estou muito orgulhosa. Obrigada. Ai, muito orgulhosa de você. Você é maravilhosa. Obrigada. Agradeço, meu amor. Oi, Érica, boa noite. Olá, boa noite. Eu quero tirar uma dúvida. Você falou que usa o shampoo detox antes do alisamento, né? Porém, você não Sim. passa nenhuma máscara. Só seca o cabelo e já aplica o produto. Logo após o protocolo de higienização? Isso. Isso. Se eu for fazer retoque de raiz, eu levo a cliente para o lavatório, higienizo com detox therapy. Após a higienização de todo o fio, couro cabeludo, levo para a cadeira, tiro excesso de água e aplico o produto na região do crescimento onde eu desejo fazer retoque. Sim. Aí, se ela não fizer o protocolo de alisamento terapêutico, que inclui o tratamento, logo após a pausa da progressiva, eu volto ela para o lavatório, enxago 100% o produto, e no comprimento, onde eu não fiz o protocolo de alisamento, eu passo ali um condicionador, logo após tirar o produto, condiciono, faço aquela terapia ali com as mãos, enxago todo esse produto, levo para a cadeira, protetor térmico na região onde não recebeu o produto, seco e pronto. E essa secagem, ela não envolve escovação. A maioria dos cabelos eu seco alinhando com escova raquete ou pente. Eu só escovo com escova vazada cabelos que são crespos ou cacheados. E passar algum tratamento antes na preparação do cabelo para passar o produto, isso atrapalha no resultado? Porque atualmente eu estou passando a Total Repair, mas eu passo nele todo, até onde vai passar o produto do alisamento. Olha, não atrapalha, porque ele vai ter uma ação de tratar. Só que, no ponto de vista adequado de ter um aproveitamento desse tratamento do cabelo, é interessante. Se esse cabelo tiver em desequilíbrio, precisando de um tratamento, a gente tratar antes do dia do procedimento químico. Tratar no mesmo dia é como é que eu posso explicar isso de uma forma simples? Não é ruim, não vai prejudicar a ação química da progressiva e do Botox, mas a gente não vai ter tanto aproveitamento do cabelo daquele tratamento. Então, o ideal é a gente ir tratando antes, fazer um protocolo, um cronograma antes, ou uma semana antes, ou 4 sessões anterior ao dia da química, e no dia a gente tratar após o procedimento químico. Aí a gente vai ter um reequilíbrio do que a progressiva modificou na estrutura capilar. Entendi. E quando a gente usa mesmo o detox e o cabelo, depois de 15, 20 dias, ele volta o cacheado normal, o que pode acontecer isso? Qual que é o motivo que às vezes acontece essa questão? A gente usou o Botox, DTX, você Não, diz? o detox. Fez a higienização antes da aplicação do produto, com o detox. Fez o protocolo certinho, aplicou o produto, o cabelo lavou na hora, alisou. Porém, depois de uns dias, geralmente uma semana, ele cacheia tudo de novo. O que pode acontecer? São diversos fatores. Pode ser a forma que higienizou, esse cabelo não foi aberto, nem abrir cutícula, né? Uma remoção de sujidade adequada. Pode ser a quantidade de produto que foi aplicada insuficiente. Pode ser que esse produto na pausa tenha ressecado e não tenha sido reaplicado. Pode ser também, prioritariamente, tá? Vou falar isso em primeiro lugar, que esse cabelo esteja poroso, extremamente poroso. Um cabelo poroso, ele não tem bons resultados de alisamentos e redução de volume. Seja com BTX, seja com Perfect Liss, Blue Keratin, eu dependo do cabelo minimamente saudável para ter bons resultados. Então, às vezes, a gente pega um cabelo ali que é fino, não é denso, mas está maltratado. E a gente faz ali o procedimento químico. Então, a gente não tem um bom resultado igual em cabelos que estão mais saudáveis. Então, por esse motivo, é sempre interessante a gente fazer análise capilar e ver se o cabelo pode receber o procedimento químico. É como se o cabelo tivesse recusado aquele alisamento, não tivesse absorvido. Ele não consegue ter um resultado tão eficiente porque ele está em desequilíbrio. Então, ele não tem eficiência do procedimento químico pelo desequilíbrio da estrutura capilar. O segredo é
o cabelo tem que estar em equilíbrio, tratado, nutrido, Uhum. reconstruído, e cada cabelo vai ter uma necessidade. Por isso que eu coloquei aqui como ênfase a análise capilar assertiva. É essa análise que vai dizer para a gente se a gente vai ter sucesso naquele cabelo. Tem muitos casos que as clientes vêm novas, né? As novas clientes vêm para fazer alisamento ou redução de volume com botox, que eu acabo reprovando o cabelo de fazer a química e encaminho essa cliente para protocolo de tratamento. A maioria acontece assim. E é até curioso que as clientes novas, elas entram em contato e falam assim: eu gostaria de marcar um horário para avaliar o meu cabelo para ver se eu posso fazer progressiva. Porque esse público já entende que depende do cabelo poder receber química. Cair aquela cultura antiga, né, de que progressiva e botox trata o cabelo, né? Isso, tem Então bastante. é um trabalho que a gente tem que fazer. Aí eu te proponho pegar essa cliente que não teve um bom resultado, fazer o retoque para entregar. Se você prometeu liso, no meu conceito, eu entendo que a gente tem que entregar o que prometeu. Se eu prometi, eu preciso entregar. Então, convida essa cliente para voltar no salão e fazer nela um retoque, fazer novamente o protocolo, mas com um tratamento antes e um tratamento depois. O protocolo de SOS de alto impacto, ele é ótimo para isso. Entendi. Hoje em dia tá muito difícil a gente colocar na cabeça dos clientes que precisa tratar, porque por causa dessa moda antiga que progressiva hidrata, mas aos poucos a gente vai conseguindo. A aula foi Perfeito. muito interessante, que ajuda até a incentivar a gente a trabalhar isso com os clientes, né? Sim. Muito obrigada por tirar as dúvidas, esclarecer. Imagina. Oi. Érica. Oi. Érica. Boa noite. Boa noite. Oi. Qual que é a minha dúvida? Eu sou especialista em alisamento, Sim. já fiz vários cursos. Porém, eu nunca ouvi falar sobre essa questão de, depois de 15 dias, vir a reprova, mesmo que você faça o teste no dia. Eu sei que tem o corte térmico e o químico, mas que o térmico é na hora, como você informou, mas o químico e só depois de 15 dias, você poderia me falar como é que funciona cientificamente? Claro, com certeza. A neutralização completa de progressivas com bases ácidas e botox, ela se dá 3 dias após o procedimento químico. Ali a gente tem a ação completa, inclusive o recomendado mesmo, quimicamente falando, é a gente nem lavar no dia após a progressiva e deixar esse cabelo, pedir para a cliente ficar de 2 a 3 dias sem lavar os cabelos para ter ação completa ali da neutralização do cabelo. Porque tem estudo que aponta que o córtex ainda fica ali com essa desestruturação e finaliza após 3 dias. Então, somada essa informação, o que eu vejo e vivo na experiência do salão no dia a dia? E eu trabalho com métodos de progressiva zero formal já há mais de 15 anos. E essa é a experiência que eu tenho. Há mais de 15 anos eu trabalho com esses produtos, com o comportamento do cabelo em relação ao comportamento de se alisou, se não alisou, se deu enrijecimento extremo, porque às vezes a progressiva ela não dá o corte térmico na hora, mas dá um enrijecimento, o cabelo perde a flexibilidade. A gente pega o cabelo e ele fica rígido, ele perde a flexibilidade natural dele. Isso se dá após de 15 a 20 dias. Porque a cliente já lavou ali no mínimo 3 vezes nesse período. Depois da terceira lavada, ou seja, de 10 dias a 15 dias, depois da terceira lavada, a gente tem certeza absoluta se o cabelo alisou quanto a gente deixou no dia do atendimento ou se teve alguma parte que voltou. Aquela parte que volta, que ondula, que cacheia novamente, se dá pelo protocolo que foi feito no dia, se ele não foi adequado para aquele tipo de cabelo, ou a falta de cuidado dela em casa, ou fatores também mecânicos, óculos, xuxinha fina, prender o cabelo forte demais, garras metálicas que prendem o cabelo. Esse atrito, essa pressão na estrutura capilar cria uma curvatura mecânica no fio, uma curvatura mecânica, ou seja, forçada,
que é mais difícil a gente alisar com química do que a curvatura natural do próprio cabelo da cliente. Então, não sei se eu te respondi completamente, senão você pode perguntar aqui. Mas 15 dias, a cliente lavando nesse período, no mínimo 3 vezes, a gente tem certeza do resultado real do cabelo. E esse resultado real é tanto da rigidez extrema, possíveis quebras e resultado de alisamento adequado que ela solicitou para você no dia do atendimento. E na hora, aquele efeito que a gente vê ali na hora do salão, ele é parcial, ele não é real. O real vai ser depois da terceira lavada, a partir de 10, 15, 20 dias. 20 dias é perfeito, mínimo 10, mediano 15 dias, para a gente ter certeza do resultado fiel. Inclusive, quando eu faço as progressivas no salão, que eu prometo liso para cliente, quando eu vejo que o cabelo dela tem condições de alisar, eu combino o seguinte com ela. Eu falo assim, olha, você vai lavar o cabelo depois da terceira lavada. Assim que você lavar a terceira vez, você vai deixar esse cabelo secar naturalmente e você vai me dar um feedback de como o seu cabelo ficou. Se ele ficou liso, se alguma parte ondulou. E se tiver ondulado alguma parte, eu agendo essa cliente dentro de, no máximo, 15 dias e faço o retoque daquela região que teve ondulação. Isso quando eu prometo a ela o liso 100%, que eu vejo que o cabelo dela tem condições. Então, tem que ser depois da terceira lavada e não pode ultrapassar 15 dias. Secar naturalmente. Perfeito. Por que 15 dias, no máximo, eu estou agendando esse atendimento, esse retoque? Porque passou de 15 dias, a raiz já cresceu. O cabelo cresce em média 1 centímetro ao mês. Se a gente deixar passar mais de 15 dias, eu vou ter que retocar a raiz dela inteira. Então, não vai ser um retoque pontual, vai ser retoque do cabelo todo. E nisso a gente acaba ficando no prejuízo, né? Pelo tempo, pelo produto. Te respondi, meu bem? Certo. Então, o ideal é eu fazer o teste mecha 20 dias antes, para Isso, depois ela voltar e ver se realmente passou ou não no teste. isso. E nesse Você teste cobra coloca... esse valor Ah, no perfeito. teste? Que pergunta boa. Aqui nos meus protocolos de atendimento, as avaliações, que é essa anamnese, esse teste de mecha, eles são cobrados sim. A cliente paga para reservar o horário e eu dou atenção para ela, faço a anamnese do cabelo dela, observo condições de couro cabeludo, aplico o teste quando eu vejo que há necessidade, só quando eu vejo se houver necessidade, e é cobrado sim o valor dessa visita. Então ela paga sim por esse atendimento, porque não é só o teste, né? Não que o teste não seja relevante, tá? Mas ali também tem uma anamnese, normalmente eu indico o melhor home care para ela, eu vejo o histórico dela, os cuidados. Então é um atendimento. Então eu acho justo para o profissional que esse serviço seja devidamente cobrado. Então sim, eu cobro. Certo, Érica, perfeito. Oi! Érica, sua mãe está interagindo com você na aula. Sua aula hoje foi maravilhosa. Ah, obrigada! Vou colocar em prática tudo que você deu as dicas que eu não fazia antes. Eu faço bastante alisamento. Olha, no meu Instagram tem muito vídeo de dicas ali, de técnicas, assim, vários. Vou Meu te seguir Instagram lá. é perfeito. Meu Instagram é Érica Martins, Érica com C, tá, gente? Érica Martins Masterclass. Vou Tem te muito seguir lá. conteúdo Obrigada, lá. Érica, pelas Muito dicas. conteúdo. Érica, Imagina, eu que agradeço, carinho. Érica, Oi. Érica, Opa, pode falar. eu atendo muita cliente aqui na minha cidade com os cabelos de cabelo crespo, né? Elas vêm para fazer o alisamento. Sim. E qual seria o melhor tratamento a indicar, né? O melhor home care para essas clientes? Aqui o ambiente é bem salgado, porque é praia, né? Tem praia, e os cabelos são, além de ser porosos, são muito secos, porque chega muita cliente aqui, o cabelo natural, então são secos, não são ressecados, são cabelos secos, né? E fica liso, fica liso. Porém, qual seria o melhor home care a indicar para essa cliente? Perfeita pergunta.
O melhor tratamento no dia da progressiva ou para você fazer um plano de tratamento semanal para essa cliente, Fusion CMC. E você pode adicionar ali o óleo vegetal de avocado no passo 2 do Fusion, para deixar esse cabelo ainda mais umectado, mais nutrido. Então, esse é o melhor tratamento. Estou falando de um cabelo que só está ressecado pelo fator do ambiente e pela curvatura, que a gente sabe que cabelos crespos têm mais propensão de ser ressecado, são fios mais secos, né? Então, esse é o melhor tratamento hoje, para esse caso, sem químicas, né? Só progressiva, Fusion CMC, óleo vegetal de avocado, especialmente o avocado, que também a gente pode passar também a nível de couro cabeludo, tá? Se ela tiver um ressecamento Também. extremo, podemos utilizar em couro cabeludo. Porque óleo vegetal, gente, ele pode ir no rosto, no corpo, na mão, né? Ele pode ir em contato com o couro cabeludo, que vai fazer uma limanutrição, uma reestruturação das células da nossa pele, do nosso cabelo. Então, é excelente. Ela pode também utilizar em casa o Total Repair, também no dia a dia dela, para deixar esse cabelo tratado. E você pode colocar junto com o Total Repair os produtos específicos para crespas e cacheadas. Porque, vamos lá, quais são os produtos específicos? MS Curl, Miss Curl, são os específicos para cacheadas. Elas alisaram o cabelo. Vamos refletir nisso. São crespas que alisaram. Mas esse cabelo deixou de ter uma estrutura de fio crespo? Não. Ele continua precisando de produtos para cabelos crespos no seu dia a dia. Ela continua precisando ali de um creme de pentear muito nutritivo, muito umectante, shampoos mega hidratantes, shampoos low pool, que é a MS tem shampoos que são low pool, que são baixa espuma, sem surfactante, que é excelente para esse cabelo. E eu vou até aproveitar a tua pergunta para dar aqui uma dica. Todo produto que é bom para cacheada é bom para quem passou por progressivas e botox. Porque Gente, que interessante. os elementos que a gente tem nos produtos de cacheada são excelentes para cabelos que passaram por ações térmicas de progressivas e botox. Então, ela é uma crespa que está alisada, mas a estrutura do fio dela continua tendo as mesmas necessidades de um cabelo crespo. Beleza? Te respondi? Perfeito. Muito, Beleza. até um pouco mais. Uma aula maravilhosa, tá? Que Amei. bom, que bom. Extraí muita coisa dessa aula, gente. Fico muito feliz, muito feliz. Obrigado, viu? Nada, meu bem. Vou dar até uma adenda aqui. Não sei se todo mundo aqui já conhece a linha, é uma linha mais antiga, é uma linha própria das progressivas, que é as nossas linhas Blue Kerate. E nós temos ali Blue Kerate, ela sem ser a tonalizante, a azul, que ela tem um resultado assim fantástico nessas pós-progressiva, e ela tem uma textura assim perfeita, que vai trazer ali uma emoliência, uma nutrição mais profunda para esses cabelos que foram alisados. É uma opção também fantástica para tratamento pós-progressivo. Tá bom, gente? Perfeito, Azés, perfeito. É isso mesmo. Porque esse produto da Blue Cat, ele foi elaborado para cabelos que passaram por progressivas e botox. Então, ele tem essa ação umectante, tem ali os ativos adequados. Muito bem observado, Azés. Oi? Muito bem observado. Gente, essa aula foi polêmica, viu? Nossa, essa aula Progressiva é polêmica. Como algumas das técnicas, tem a Érica, tem a Samara, tem a Natália, a Japa, a Marília. Elas fazem parte do nosso corpo técnico, especializado em progressivos e alisamento. Com a gente ali estudando, e elas estão aqui para nos auxiliar e nos direcionar nesses tratamentos, tá bom, gente? Gente, mais alguém tem Alguém perguntou aí se no lugar do SOS pode usar um normalizador de pH. Sim, pode usar sim um normalizador de pH. Eu vou confessar que eu tenho chamego com Theraplex passo 1, passo 2 e SOS. Eu tenho um afeto especial por esses produtos. Esse trio, para mim, é o trio maravilha. Então, assim, eu uso em muitos protocolos. Mas sim, o normalizador pode ser utilizado também no lugar do SOS Cistine Cisteína. A acidificação ela é muito importante no pós-alisamento, tá, gente? Vai ajudar muito na durabilidade do procedimento. Perfeito.
Acho que finalizando. Foi? Acabou? Que Jéssica, maravilha. Érica, Oi, boa noite. Meu nome é Nayara. Eu queria te fazer uma pergunta. boa noite. Pode falar. Como que a gente faz para poder quebrar a objeção da cliente a respeito do formol? Porque elas têm muito em mente que somente o formol alisa. Ah, é que toda loira tem que usar o formol. Nossa, isso aí é perfeito, você perguntou. Muito bom. Como é que você quebra essa objeção? Primeiro ponto, vou falar antes da cliente, tá? O formol é proibido pela Anvisa, que é a Vigilância Sanitária que regulamenta ali os cosméticos, né, entre outros, enfim. Só que hoje no Brasil é crime hediondo, tá no Código Penal, que se for comprovado que você utiliza formol para alisamento capilar, você responde criminalmente. Esse é o ponto. Bom. Então, quando você não utiliza formol no seu atendimento, você mostra que você é uma profissional que realmente é qualificada e que anda nas normativas do Brasil, da legislação do Brasil, do nosso país. Formol não é permitido em país algum, tá? Que fique claro isso. E quando a gente passa para cliente, como é que eu abordaria uma cliente que está com formol no cabelo, que acredita no poder do formol, que só ele resolve o problema dela, como é que eu abordo essa cliente? Primeiro ponto, quando ela pergunta se tem formol na minha progressiva, eu digo que não tem formol. E quando ela diz que tem objeção com isso, eu digo o seguinte: olha, eu entendo a sua preferência em relação às escovas com formol. Você já deve ter ouvido muitas informações, ou já deve ter tido até experiências com as progressivas ácidas, que são sem formol, mas eu gostaria, caso você deseje conhecer o produto que eu utilizo, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo resultado. E você vai ver que não é só o formol que alisa, que sim, mesmo você sendo loira, é possível utilizar uma progressiva que não seja nociva para a tua saúde, para o seu cabelo. E aí, vamos viver essa experiência? Vamos testar? É assim que eu abordo. Eu não vou dar para ela uma aula sobre legislação, sobre vigilância sanitária, sobre código penal. Eu não vou falar isso com a minha cliente. É desnecessário. Eu penso assim. Eu vou convidar ela para me dar um voto de escolha, né, em relação ao que eu escolhi trabalhar. Salgadinho não, só pipoca. É assim que eu abordaria essa cliente que tem alguma objeção. Eu não convenceria ela de que o formol é negativo. Eu pediria para ela conhecer a minha técnica. Entendi, perfeito. Obrigada, Érica. Nada, querida. Érica, Oi. é a Maria Zenilda de Penápolis, Oi, querida. Tudo interior de bom? São Paulo. Eu gostaria de saber que pausa a gente pode dar entre fazer a progressiva sem formol e fazer as luzes, ou faz as luzes antes e depois da progressiva. Que pausa que a gente pode fazer? Nossa, muito bom isso aí, hein? Existem técnicas onde o profissional faz primeiro a progressiva, no mesmo dia faz as luzes em cima da progressiva. Tem profissionais que aplicam esse método. Eu, no meu cotidiano, eu primeiro faço as mechas, a iluminação, a descoloração, enfim, recupero a estrutura capilar desse cabelo com um cronograma. Se ela já sinalizou que tem intenção de fazer mechas e alisar, eu digo para ela que sim, é possível, claro, um cabelo que eu já passei na anamnese, já observei as condições, mas que ela precisa assumir o compromisso de, no dia das mechas, fazer já um protocolo de recuperação pós-química. Então, ela tem que fazer ali uma pré-química, uma pós-química no dia da mecha. E contratar um plano de tratamento com 4 sessões, onde é uma sessão por semana. Depois dessas 4 sessões de tratamento personalizado para a necessidade do cabelo dela, aí sim eu faço nela o procedimento de progressiva ou botox. Normalmente as loiras, eu faço muito protocolo de botox, seja com BTX ou seja protocolo de botox com Perfect Liss ou Blue e Keratin, depende do tom da iluminação que a cliente tenha feito, tá? Então eu trabalho com as 3 ali de uma forma muito, dependendo da característica do fio e do que a cliente queira, tá? Então é assim que eu aplico. Mechas,
trata no dia, um super tratamento pós-química. Plano de tratamento é igual fazer coloração e fazer alisamento. Eu faço no mesmo dia. Ah, tá. Muito obrigada. Coloração, como é que é o protocolo de coloração? Quando a cliente deseja, ela sinaliza que quer fazer progressiva, botox e pintar no mesmo dia, esse cabelo tem que estar muito saudável, em primeiro lugar. Ele estando, eu faço primeiro a progressiva, faço um tratamento que eu chamo de entrequímicas, ou seja, é um tratamento que recupera o que a progressiva modificou, o que é... Calma, desculpa. É isso mesmo, eu faço a progressiva, faço um tratamento entre químicas para reestabilizar esse cabelo que passou pelo alisamento, faço a coloração e um tratamento pós-químicas, ou seja, ela alisa, trata, colore, trata. E o tratamento entre químicas, o tratamento pós-progressiva, é diferente do tratamento pós-coloração. Então, ela deixa ali uma pequena fortuna depois desse atendimento. Mas dá para fazer se ela topar assumir esse protocolo. Dá para pintar no mesmo dia que faz alisamento? Sim, porém, ela precisa se comprometer em fazer entre químicas e após a coloração, pós-químicas. Aí é sucesso, o cabelo fica fantástico. Inclusive, no meu perfil lá do Instagram, eu tenho resultados desse tipo de técnica, porque eu tenho algumas clientes que gostam muito desse... Elas vêm de longe, então elas querem aproveitar no mesmo dia e fazer tudo que é possível. Porém, para mechas, descoloração, eu não faço no mesmo dia, sob hipótese alguma. Eu primeiro faço a iluminação, plano de tratamento de 4 semanas, aí sim eu faço a progressiva. No caso, assim, sobre a coloração que você falou, tem clientes que querem pintar no mesmo dia. Que produtos eu posso estar usando para fazer esse procedimento de tratamento para ela fazer a progressiva e alisar? Então, após a progressiva, logo após a progressiva, eu vou fazer um protocolo onde eu uso Theraplex passo 1, Theraplex passo 2, SOS cistina e cisteína. Depois desse protocolo, eu faço a coloração do cabelo dela e escolho um tratamento que faça reposição de aminoácidos. Eu posso usar ali a plástica capilar, eu posso usar a Protein Fusion, e sempre finalizo esses tratamentos com umectação. Então, a máscara que eu for utilizar no cabelo dessa cliente após a coloração, eu adiciono na máscara óleo vegetal de jojoba, andiroba ou avocado. Depende da estrutura capilar da minha cliente. Eu escolho um óleo vegetal ou outro óleo vegetal. E claro, né, aquele protocolo com água termal ali no couro cabeludo, porque esse cabelo vai precisar. Porque a gente vem com uma escova que tem um pH ácido, que pode criar uma descamação, caso a gente toque no couro cabeludo. E a gente ainda tem a alcalinidade ali da coloração, que também faz uma reação. Mesmo a nossa coloração, a Trend Express sendo muito tranquila em relação à irritabilidade de couro cabeludo, ainda assim eu acho interessante finalizar com água termal no couro cabeludo, ou como a nossa colega trouxe também, usar o Scalp Calming, que também vai ser excepcional. Muito obrigada, amei Nada. a aula também foi maravilhosa. Fico muito feliz. Tá pegando esse gancho, é Sônia Fernandes. Boa noite. Beleza. Oi, Sônia. Pegando esse gancho último que você falou, em relação ao desbote, já aconteceu, assim, uma questão de alterar muito a cor? Porque tem também, né? A cliente entra com uma cor e sai com uma mais clara, com uma mais escurinha. Perfeito. A gente tem que observar se esse cabelo foi pintado recentemente. Ele foi colorido recente? Se sim, o desbote pode ser superior ao adequado. Primeiro ponto. Se ele não foi colorido recentemente e desbotou muito ao ponto de ficar mega oxidado, muito alaranjado, possivelmente você foi com a temperatura da prancha mais elevada do que esse cabelo poderia passar. Mas é comum a escova, por ter pH ácido, criar desbote. Então, por isso que o protocolo que eu aplico aqui no meu salão, eu enxago 100% o produto após a pausa. Eu tiro todo o produto. Esse enxágue é só água, mas ele é muito, muito bem feito para ter certeza que não sobrou nenhum resíduo da progressiva no cabelo antes de eu vir com a secagem e a passada de prancha. E é por esse motivo também que eu não posso pintar no dia e fazer a progressiva depois. Eu primeiro faço a progressiva.
trato, depois eu pinto. Porque se eu pinto no mesmo dia e faço a progressiva ou a Botox, vai ter um desbotamento absurdo. Eu vou desperdiçar aquela coloração. Aí, nesse caso, fiz progressiva, tratei, pintei no mesmo dia, essa coloração vai ter uma durabilidade muito excepcional? Não. Mas é um preço que a cliente paga por fazer 2 procedimentos no mesmo dia. É uma opção, é uma escolha. E a gente deixa isso sinalizado. Eu digo o seguinte... Risco, né? Oi? Preço é risco. Isso, é uma escolha. A gente faz ali com conhecimento técnico, em relação a cosmético, em relação ao cabelo. Mas a gente precisa criar o hábito, na minha visão, de deixar tudo claro para a cliente. Às vezes, a gente fica com receio de explicar o que está acontecendo. E a cliente tem um resultado que ela não espera, porque você não sinalizou. Aí ela bota ali em cash, né? Bota deixa você ali sem credibilidade, essa é a palavra. Então fala tudo. Olha, eu vou fazer esse protocolo, eu preciso tratar. A durabilidade da coloração não vai ser a mesma que você está acostumada, porque a gente fez a progressiva hoje. Então, espere aí que menos tempo do que o normal, você vai ter que fazer retoque de raiz, tá? Vai ter um desbote aí conforme for lavando. Inclusive, eu tenho usado muito a Trend Express em cabelos que fazem progressiva e pintam no mesmo dia. Porque a Trend Express, para mim, tem tido resultados, assim, excepcionais. E para mim veio como uma luva, assim, para cabelos que passaram por progressivas. Gosto bastante do resultado. Perfeito, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nada, imagina. Ô, Érica. Sim. Érica, Oi. deixa seu Instagram e fala do seu curso online. Tá, né? Tá falhando, Zéias. Érica. Oi. Ele está falando para você falar sobre o seu curso online. Beleza. Porque está falhando, Zé, a sua conexão. Sim. Obrigada, querida. Então, eu tenho um curso online que está no link da minha bio lá do Instagram. É um curso onde eu falo todos os segredos das progressivas e Botox. Nesse curso online, eu uso, inclusive, a Perfect List. Aí eu ensino a forma correta de aplicação, como fazer testes de mechas. Ele é um curso que está no valor super promocional, está apenas R$ 97,00, está muito baratinho. É uma aula onde você vai ter suporte técnico aí durante um ano comigo, através do e-mail da Hotmart. E quem quiser aprender um pouco mais, essa oportunidade está apenas R$ 97,00. Esse é o curso online. Agora, o meu curso presencial, que é aqui no Rio de Janeiro, é uma imersão de 2 dias. Então, é uma terça e uma quarta o dia inteiro. E é onde a gente tem aula teórica, onde eu passo tudo isso que eu passei aqui, muito mais, todos os protocolos que eu aplico no atendimento, todas as vertentes que a gente pode ter ali com tipos de cabelos diferentes. E no primeiro dia é 100% teórico, no outro dia é só mão na massa, é 100% prático com modelos, para a gente ver na prática como aplicar o produto de uma forma adequada, como pranchar, como fazer os protocolos ali entre químicas. Então, esse curso no Rio de Janeiro, ele dura 2 dias, então é uma imersão para facilitar mesmo quem vem de longe, conseguir se hospedar, chega num dia, se hospeda, faz a aula, pega uma pernoite, no outro dia acaba a aula, já volta para a sua região aí de origem. Tá? Boa noite. Então, tem esses 2 formatos hoje de curso, falando especificamente de alisamentos. Boa noite. Oscar diz Bolívia que estamos escutando aqui sua aula, está maravilhosa. Então, eu quero fazer uma questão para você aí. Saudade de todo esse povo maravilhoso do Brasil. Então, eu queria saber o seguinte, se a gente pode passar o terapia capilar, o detox, shampoo, máscara, detox capilar, logo em Jaguar, a gente pode aplicar o Perfect Liss? Essa é a minha questão. Perfeito. Você quer saber se a gente, além do shampoo Detox Therapy, pode usar também a máscara antes da progressiva, não é isso? Sim. Perfeito. Você pode sim utilizar, mas não na região onde você vai fazer o alisamento ou o Botox. Você pode, por exemplo, vamos imaginar aqui um retoque de raiz de progressiva. Eu lavo com shampoo Detox Therapy, pausa ali os 10 minutos com shampoo, no finalzinho do último ciclo, volto com a cliente para a cadeira,
No comprimento, onde eu não vou fazer a progressiva, logo após eu passar a progressiva na raiz, eu posso vir com a máscara Detox Therapy no comprimento. E o tempo de pausa que eu vou deixar da máscara é o mesmo tempo de pausa do produto. Então, acabou de passar a progressiva na raiz, crescida, determina o seu tempo de pausa, e na sequência, enquanto está agindo a progressiva, você já vem com Detox Therapy. Só que eu, particularmente, o Detox Therapy, eu gosto muito de fazer nos meus protocolos de terapia capilar. Não que ele não seja bom para os fios de cabelo, mas ele é tão bom para couro cabeludo também, que eu acho mais interessante usar a máscara. Você poderia usar após a progressiva, por exemplo. Fez a progressiva, enxagou, tirou o produto, pranchou, aí você vem com o protocolo com a máscara. Eu acho que vai ser mais aproveitado pelo fio e pelo couro cabeludo, porque essa máscara, né, a máscara da Detox Therapy, ela age desde o couro cabeludo. Então, você pode fazer no fim do protocolo. Eu usaria dessa forma. Agora, se você for usar junto com a pausa da progressiva, eu não faria Detox Therapy no comprimento. Eu usaria outras máscaras. Eu usaria, por exemplo, Protein Fusion, para se essa cliente eventualmente faz mechas e além de progressiva ela faz mecha ou pinta o cabelo. Eu usaria ali um Protein Fusion. Eu usaria plástica capilar no comprimento dela enquanto a progressiva está agindo na raiz. Ou eu usaria Fusion CMC enquanto a progressiva está agindo. Passo 2 da Fusion CMC, se for um cabelo, uma tendência mais ressecada, mais porosa, um cabelo, enfim, mais desidratado. Então, a máscara Detox Therapy, eu gosto de usar ela mais quando eu posso ir no couro cabeludo com ela. Te respondi? Sim, mas eu tenho outra dúvida, viu? Sim, então, pode falar. acontece que eu teve uma cliente com um cabelo muito indisciplinado e ela falou assim, eu quero um alisamento, eu gostei desse alisamento que não tem cheiro, é bom. Mas ela gostava bastante do alisamento que tinha com cheiro formal, que era muito forte. Então, era um cabelo muito indisciplinado, ela era um cabelo muito encaracolado. Então, primeiramente, a gente com certeza aplicou, lavou, logo aplicou o Perfect Liss. Depois de 4 dias, ela falou, não teve um bom resultado. Então, eu falei, olha, moça, é a verdade que você não falou muitas coisas para mim, porque ela mentiu para mim, depois começou a falar que ela tinha usado um óleo, uma coisa diferente. Então, aí eu falei, você tem que passar uma terapia capilar pelo detox. Então, a gente lavou um shampoo, logo passou a máscara, né, de detox, e daí logo a gente passou o Perfect Liss. Então, aí o seu cabelo dela ficou muito maravilhoso, viu? Deu um resultado bom, deu um resultado ótimo. Sim. Aí eu vou te explicar o que aconteceu aí com a sua cliente. O que acontece? Tem cabelos que a gente não, com uma técnica de alisamento tradicional, com a Perfect Liss, com a Blue Keratin, a gente não vai alcançar 100% liso de primeira. Precisa de mais ciclos de progressiva. Então, inclusive, se você... Depois eu vou passar essa apresentação para vocês, o PDF, pedir para a Jéssica compartilhar com vocês. Tem um protocolo que é de super alisamento. Esse protocolo de super alisamento, eu faço um protocolo diferenciado para cabelos que eu observo que não vai alisar de cara por ser muito crespo, por ser muito enrolado. Então, é um protocolo que a gente, 100% dos fios, a gente consegue alisar com ele. Esse protocolo, inclusive, não está no meu curso online de progressivas, mas está no meu curso presencial aqui no Rio de Janeiro, nessa imersão de 2 dias. Se você quiser vir participar, ou alguém da sua equipe, eu vou ter o maior prazer de te passar esse método e todos os outros que eu aplico aqui. Mas é possível, sim, nesse caso. E sabe por que isso acontece? Porque a progressiva ela é progressiva. A progressiva tem obrigação de alisar o cabelo. Alguém falou que é engraçadinha. De alisar o cabelo progressivamente. Só que tem cabelo que a gente nota que ela alisa 100% de cara. E tem cabelo que não. Ou seja, não é que a progressiva não alcançou o seu máximo. É porque tem cabelo que vai ter uma resposta de 100
Então, vamos olhar assim. A progressiva Perfect Lease Blue Keratin tem a capacidade de alisar, pegando um modo geral, entre 60% e 100% de todos os tipos de cabelo. Entre 60% e 100%, não é sempre 100%. Tem casos com a anamnese, com avaliação, análise capilar assertiva, que a gente vê que vai precisar de um protocolo diferenciado para esse cabelo. Agora, completando aqui a minha venda de curso presencial. Sim, essa técnica eu vou tá inclusa no meu curso de alisamento terapêutico. Eu te agradeço bastante. Beijo para vocês aqui desde Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Então, que maravilha. esse maravilhoso, a gente se vê daqui a pouco, viu? Uma maravilha. Um grande beijo. Boa noite, Érica. Boa noite. Deixa eu só pegar meu fone aqui que caiu. Tá bom. Fala comigo. Oi, eu sou a Amanda, eu sou daqui de São Paulo. Oi, Amanda. Você comentou alguma coisa sobre o Teraplex passo 2, sobre o odor. Aí, como que seria essa técnica? Eu achei interessante. Tem algumas clientes que falam, fica um cheirinho, tal, e eu não consigo retirar do cabelo. E esse odor está relacionado a enxofre do próprio cabelo, que é onde a progressiva Zero Formol ela atua. Só cobertor. Então está relacionado a isso, né? A ação mesmo da prancha no cabelo. O que vai ajudar a neutralizar esse odor tem um áudio aberto, gente. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. O que vai ajudar a neutralizar esse odor, caso você tenha usado a prancha mais quente do que deveria, porque isso também é uma característica de prancha mais quente do que deveria, você vai usar o Teraplex passo 1, logo após pranchar, e pausar 10 minutos, em toda a extensão do cabelo. Onde você passou a progressiva, pode ir no couro cabeludo sem medo de ser feliz. Sim. Pausa 10 minutos, enxágua, Teraplex passo 2, pausa 10 minutos e enxágua. E segue o protocolo desejado. Isso vai neutralizar o odor do cabelo. Muito obrigada, viu? Nada. Érica, foi eu que disse, engraçadinha, que esse protocolo não está no meu curso online. Pois é, porque esse curso online, acho que ele tem 2 anos, né? Tempão, E esse alisamento terapêutico, ele tem cerca de, se eu não me engano, 7 meses, está recente. Pois é, mulher, faça aí um curso online que eu não posso ir para o Rio agora, por favor. Poxa vida, acho que você vai ter que vir no Rio, hein? Mas não me force aí, não me force. Vem turistar. Vem dar uma turistada. Gente, nós passamos um bocado do horário aí. Vocês querem que a gente... Vamos então encerrar essa live. Ó, a gente tem bastante assunto, porque a progressiva é muito assunto. É muita polêmica, é muitas possibilidades. E quem sabe a gente não tem mais aulas aqui só falando desse tema, né, Osés? A gente foi aqui, a gente não acaba hoje, não. Só que pois é verdade. Progressiva tem pano para manga. A gente pode estar fazendo, se vocês quiserem, vocês vão pedir aí a gente pede, a gente traz uma outra aula para tirar dúvidas, às vezes traz algum outro assunto, a Érica pode trazer alguma coisa para vocês, para a gente poder estar estendendo e trazendo mais pautas sobre os alisamentos. Perfeito. O pessoal, todo mundo pedindo mais aula, então a gente dá uma olhadinha no Zé, de talvez trazer a Érica novamente. Beleza. Foi muito boa essa. Ô, Jéssica, começamos a falar de produtos Mirra, minha querida. A gente quer ir fundo, mergulhar, nadar no mesmo petróleo. É verdade, desse jeito. Tem bastante coisa assim, a gente gosta bastante. Mas a Érica também, coitadinha, deu aula o dia inteiro, veio apresentar. Verdade. Ela, né, eu tô dando aula desde 10 horas da manhã, desde aula de 10 às 16h30. Hoje cheguei em casa, só tomei um cafezinho e já entrei aqui com vocês. Mas foi um prazer imenso. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mas a gente agradece, a gente faz dessa forma, a gente tenta combinar novamente um outro dia, uma outra segunda-feira que vocês estejam trazer novamente esse tema. Pode ser? Boa noite. Perfeito. E, claro, pessoal, entrem lá no Instagram da Érica, entrem para o grupo, né, do curso dela, porque lá realmente vocês vão conseguir destrinchar a progressiva, né? Porque só em 2 horas é muito pouco tempo. Né? É verdade. Essa aula foi gravada. Amanhã a gente já sobe ela para vocês, tá bom?
Érica, muito, muito obrigada mesmo, de verdade, tá? Que eu sei que você já deve estar Imagina. se Tamo arrasando. junto. Um grande prazer estar aqui com vocês e contribuir aí com informações de um assunto, né, que eu amo tanto, que são os alisamentos, que envolve tanta polêmica, né, tanta desinformação. Eu fico feliz em esclarecer aqui assuntos relacionados a essa técnica de alisamento, que eu sou apaixonada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Grande beijo aí para todos. Olá, Você foi maravilhosa.